Olá, pessoal. Bem-vindos a Speaking Organ, Pesquisa, Metodologia e Treinamento. Bem-vindos a Dicas para Aprender Inglês número 18. Essa dica vai ser uma dica bem especial. Ela é um exercício, na realidade, tá? Aqui é uma explicação de como é que faz esse exercício. É importante que se ouça bem essa explicação e se siga muito bem as recomendações que são feitas, tá bom? Ok, o exercício se chama Caçando Sons. Listening for sounds. Listen é ouvir. Agora, listen for sounds é ouvir para procurar sons. Como se faz isso? Ouvindo filme. Só que vocês não vão entender o filme. É caçar os sons que estão sendo produzidos pelos atores nesses filmes. Tá bom? E eu vou dar as indicações, vocês vão entender tudinho como é que se faz esse exercício. Por quê? Só ver filme, para quem está aprendendo inglês, não adianta muito não, porque o filme já é a comunicação em ação, sem ter ainda instalados os sons daquilo que estão falando lá. Como ouvir filmes em inglês? Muita gente ouve filme, aliás, vê filme em inglês, né, e não entende nada e continua vendo, achando que por mágica vai aprender. Não acontece assim. E ao longo desta dica 18, nós vamos explicar por que não acontece também, ou não funciona ver filme em inglês, apenas ver. Tá bom? Vejam bem, quando a gente usa este exercício, a gente usa aquela tabelinha da ferramenta Sounds. Essa aqui é uma tabela que eu usava anos atrás nos cursos presenciais. Tá vendo? Ela já tem o espaçozinho embaixo para você escrever a palavra que vai aparecendo na ferramenta Sound, né? Então aparece make, você escreve lá onde teria o cake, no primeiro espaço do lado esquerdo da letra E, certo? Tem lá os espaços. Ah, tem também uma terceira coluna, não é que o som é diferente, é que é o mesmo som do cut, só que escrito com O, como money, m, né? O cover, c de cut, b de butter, c de cover. Tem um terceiro som da letra O, não é tão comum, mas está lá nessa tabela antiga tem. Muito bem, esse modelo, ou quase esse modelo, é o que é usado também para fazer o listening for sounds. Vocês já vão ver isso daqui. Aqui é a tabelinha, tá vendo? 20, 60 e mais 20, tá? Dividindo o tempo desse filme, se for um filme inteiro, né? Pode ser um trecho de um filme também, é mais difícil de dividir, mas mesmo assim, é em torno de 20%, depois 60%, mais da metade do trecho ou do filme, e depois 20% mais sem intenção de entender, relaxando apenas. E no comecinho precisa relaxar mesmo, sem intenção, esses primeiros 20, sem intenção nenhuma de entender, tá bom? Ok, então vamos lá, seguir este passo. Em primeiro lugar, eu vou falar rapidamente, tá? Escolha filmes onde a história acontece há mais de 100 anos. Olha, que tenha dicção boa, porque filmes onde acontece há mais de 100 anos a história, sei lá, filme como Gladiador, aconteceu há 2000 anos, né? Ou documentários. Tá? O ator que está falando que um cara falaria há 2000 anos atrás, não sabe como que ele falava, não tem gíria, não tem nada. Então ele fala de um jeito mais razoável. Tá? Ou filmes onde o diálogo seja muito claro. Por exemplo, Friends não é muito claro. Tem gente gritando, falando rápido, xingando. Também fixar os olhos nos lábios dos atores. Não olha para o cabelo, não olha para o corpo lindo. Olha para os lábios. Simplesmente o tempo todo olhando para os lábios durante o exercício. Se utilizar legendas, utilize legendas em inglês. Tem essa possibilidade de trocar lá. Os filmes em computador, por exemplo, da Netflix, você pode escolher as legendas que você usa. Use legenda em inglês ou não use legenda nenhuma. Experimenta com legenda em inglês, legenda em português está fora, hein? Você não quer entender o filme. Você não quer entender o filme. Você não quer assistir o filme. Você quer caçar sons que estão dentro do filme. Tá? E nem vai entender direito o filme, não. Você está prestando atenção em outra coisa. Interessante isso. Tá? Por isso a gente não recomenda que faça isso com outras pessoas que querem ver o filme. Porque você tem que dar pausa, tem que escrever, tem uma série de coisinhas, tá? Que nós vamos ver agora. Usar apenas legendas em inglês. Tá? Olha o tipo de filme. Sei lá, Gone with the Wind. Como é que é? Morro dos Ventos Uivantes? Não, como é que chamava esse filme? E o Vento Levou. Filme que ocorre há mais de 100 anos. Não o filme foi feito há 100 anos atrás. Filmes onde a locação do filme, ou a situação do filme acontece há mais de 100 anos. Tem lá, filme de horror, Drácula, Robin Hood, né?
Ben-Hur. Os atores não falam como falava de fato naquela época, mas sim eles falam com mais cuidado, com um pouco mais de... Enfim, não tinha gravador naquela época, ninguém sabe como é que falava, né? Então eles falam com mais, um inglês mais clássico em geral, tá? Então o inglês mais claro, com boa dicção, também serve, não precisa ser um filme assim, de mais de 100 anos de que aconteceram as cenas, né? Muito bem. Segundo lugar, usar fones de ouvido. Fundamental. Pode usar só um, para poder ouvir direito o que você mesmo está falando, né? Ou você mesmo, tá? Mas um fone de ouvido, pelo menos, ou dois, ótimo. É muito bom fazer isso, tá bom? Em segundo lugar, em terceiro lugar, aliás, enquanto o filme está passando, tem que dizer o tempo todo, repetir a palavra matriz. Qual é a palavra matriz? Cake, cat, são essas, né? Cake, cat. Essas palavras matrizes, naquele momento que você está caçando aquela palavra, é separado. Primeiro você caça 3 exemplos de uma, depois para com aquilo e 3 exemplos daquela outra. Então, enquanto o filme está passando, diga e repita o tempo todo. Peraí, o tempo todo? Os caras estão falando lá e eu estou falando aqui? Sim, o tempo todo. Tá bom? Por que o tempo todo? Porque você chama a palavra, você faz que um chamador daquela palavra. Quando você está falando aquela palavra, parece que é uma identidade. Tá? Afinal das contas, lembrem-se que a linguagem é mútua. Então, quando você está falando aquela palavra, você percebe melhor aquela palavra que está sendo falada, aquele som que está sendo dito pelo ator. Tá? Então, você está lá fazendo cake, por exemplo. Né? Então, está lá cake. Ah, você escutou uma coisa com cake? Põe lá. Escutou outra coisa com cake? Põe lá também. E está só em cake. E falando cake, cake, talvez só as primeiras 2 letras, cake, cake, o tempo todo. A cada segundo, mais ou menos, sai um cake. Tá? Diga, ó, a cada 2 segundos. Então, ó, cake, cake. Interrompeu o diálogo um pouco, cake, cake. Ouve um pouco, vê se vem um que, tá? Você está jogando uma isca quando você fala em voz alta essa palavra. Ou pode falar baixinho também. Melhor falar baixinho, inclusive. Tá? Que você ouve melhor assim mesmo quando fala baixo, como eu já expliquei muitas vezes. Que, que. Interrompeu o diálogo um pouco, que no meio. Para ver se ela vem. E quando vem, escreve lá. Tá bom? Aí escreveu 3, ótimo. Aí para. Olha só, por que ficar falando a palavra? O que é isso aí? Pato. Peraí, mas é pato de verdade? Não, é pato de plástico. Pato de plástico? Mas para que é pato de plástico? Pato de plástico eles põem nas lagoas, principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra também se faz. Coloca-se patos de mentira para outros patos virem. E para que eles querem que os outros patos venham? Para, bum, caçar os patos. Se faz isso. É uma espécie de isca para pato. Quem que faz isso? Ah, caçador de pato. Ó, tem um que fica lá tocando uma gaita que nem um pato. Uma corneta lá. Né? O outro fica abanando a asa de um outro lá. Tem gente que gosta de tudo, né? Não fica lá, abana a asa, não sei o que. Os patos vêm. Quando os patos vêm, achando que é outro patinho que tá lá, bum! Vocês vão ficar falando que o tempo todo. Enquanto o filme está passando, então diga e repita o tempo todo a palavra matriz. Cake, ou cat, ou não é para misturar, hein? É falar uma só, capturou 3 daquela? Tá bom, esquece essa, tá bom? Então tá lá cake, né? Ouviu a palavra hey, por exemplo, certo? Hey, tá? Estamos lá com cake. Ouviu a palavra hey, escreve hey. O que faz? Dá uma pausa. Já vamos ver isso. Né? Opa, apareceu a palavra make. Coloca make lá. Vocês sabem o que quer dizer hey? Hey! Dá para saber, né? Make. Sabem make? Alguns sim, outros não. Tudo bem. Make. Escreve make. Vocês já sabem escrever um som em inglês. Se fizeram a ferramenta sound. Esse exercício é só para as pessoas que estão fazendo a ferramenta sound. Ou que fizeram lá 20 vezes a ferramenta sound. Tá bom? Nesse momento já pode fazer. Opa, ouviu outro make. Pode anotar, não precisa ser diferente, não. Capturou o som A. 2 vezes em make. Muito bem. Tá? Depois para com cake. Para total. Proibido escrever mais com cake. Agora vai escrever com o quê? Ah, com cat. Aí começa. Troca totalmente, esquece o cake e começa com cat.
Epa, eu não tinha preenchido todos os 3 cakes com cake, né? E agora apareceu mais uma, eu vou botar. Não, você está com cat. Deixa só aquelas duas, se for o caso, ou nenhuma, não sei. Não mexe mais com cake. Cat. E começa. Cat, cat. Intervalo. Cat, cat. No meio da fala. Cat, cat, cat. Opa, apareceu lá uma palavra com cat. Apareceu Batman. Batman. Hey, Batman. Batman. Opa, escreve lá. Né? Apareceu outra. Mad. Are you mad? Hey, Batman. Are you mad? Opa, Batman. Mad. Pode ser rápido isso. Tá? Com alguns sons mais comuns, né? Opa, apareceu outro Batman. Bora botar lá. Vocês viram o filme do Batman? Vai aparecer mais de 1000 vezes Batman. Ou centenas de vezes. Muito bem. Quando ouvir a palavra ou esse som que você está procurando e chamando, fazendo cat, você usa o botão pause e escreve a palavra, tá? Ou som ouvido, tá? Se vocês não souberem escrever a palavra, não tem problema, vocês já sabem escrever algumas palavras. Se aparecer lá, sake, opa, sake, S-A-K-E, sake, dá para escrever. O que é sake? Enfim, por honra a tal coisa. For God's sake, por honra a Deus, não faça isso. Se usa, mas pareceu sake. Ok. Escreva o som ouvido na janela correspondente, tá? E continue ouvindo o filme. Aperta pause de novo para ativar o play lá, né? Ok. Preencha cada um dos 10 sons com pelo menos 3 palavras, tá? Se preencheu com 2, quer passar para outra? Passa, mas não volta para aquela lá. Ainda que não saiba o significado. O significado aqui não tem importância nenhuma, tá bom? Então, por exemplo, escutou of course. Oh, of course. Of. Né? Opa, mas of course também tem off, pop. Vocês estão lá falando pop, né? Off. E depois vem course. Opa, vou lá aproveitar e coloco of course, tá? E depois preenche mais 2 falando pop. Tempo todo, a cada 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos no máximo, tem que soltar a palavra. Isso, às vezes, as pessoas não fazem. E é preciso fazer. Eu vou fazer uma demonstração com esse filme, no próxima dica, provavelmente, e vou mostrar eu fazendo isso, ou outras pessoas fazendo. Crianças, adolescentes, jovens adoram fazer isso aqui. Podem fazer em grupo. Agora, não dá para alguém querer assistir o filme e você fazendo exercício. Você não está assistindo o filme, não está entendendo o filme, não está assistindo, você só está capturando os sons, tá bom? Então, comece a repetir a palavra matriz quando terminar de preencher as 3. A próxima palavra matriz, né? Comece imediatamente com a próxima quando preencher as 3 janelas correspondentes da anterior, tá? Parar de caçar o som anterior. E é difícil, às vezes, você está lá com cake, e depois quer passar para cat e fica ouvindo cake ainda. Não. Se você colocar o cat, passou cat, principalmente quando trocou cat, para ouvir o A que for dito lá na tela, tá bom? Ok, e por último, não importa o significado neste exercício. Não procure entender, tá? Nem naqueles 20 segundos. Não procura, não tenta entender. Porque quando você está ouvindo um filme numa língua que você conhece, no português, por exemplo, você não está querendo entender. Você já entende, pronto. Não há esforço para entender. Não existe músculo que faça você entender. O que existe são imagens sonoras instaladas ou não instaladas. Se elas estiverem instaladas, você está entendendo automaticamente. Sem força. Não há força, esforço, memória, não há nada aqui que permita que você entenda. O que permite é só uma coisa: aquela imagem sonora instalada lá dentro. Esse exercício ajuda bastante, tá? Capture, então, e escreva apenas os sons que você reconhece, tá bom? Esse é o truque. É preciso estar fazendo a ferramenta Sound. Não precisa pensar em nada. Não deve pensar em nada, tá bom? E também não deve entender o significado. Não é para entender o significado. Mesmo que possa entender algum significado, esquece. Não é o momento de entender significado nenhum. É um exercício de captura de sons. É a preparação para entender significados muito mais complexos até do que o que vocês estão vendo nesse filme, que estão usando o filme para esse exercício. É usar um filme para aprender inglês. Tá? Usar mesmo, tá bom? Now, speaking order.
Provavelmente esse aqui seja o único exercício realmente efetivo que tem no mundo para se usar filmes para aprender inglês. Então aproveita, tá? Primeira vez funciona um pouco, na segunda funciona melhor, na terceira, uau! Vira um jogo bem interessante. Basta seguir as orientações direitinho, tá bom? Ok. Vejo vocês amanhã, então, com ferramenta Sound, na qual justamente está baseado esse exercício Listening for Sounds. Até amanhã.